sou. Estou seguro, confiante estou, que sou amado. Eu sei quem sou. Eu estou vivo, estou liberto. Eu pertenço a ti e tu pertences a mim. A bateria. Eu sei quem sou. Vamos lá. Eu sei quem sou. Eu sei quem sou. Eu sou teu. Eu sou teu. Aleluia. Eu sei quem sou. Eu sei quem sou. Só quem é filho. Eu sei quem sou. Eu sou teu. Eu sou teu. Jesus, tu és meu. Tu és meu. Jesus, tu és meu. Tu és meu. Jesus, tu és meu. Tu és meu. Jesus, tu és meu. Aleluia. Eu sou filho de Deus, amém. Muito bom dia a todos. A paz do Senhor. Quantos têm essa paz gloriosa nessa manhã? Aleluia. Temos recebido uma visão de Deus. Temos recebido o encorajamento do Senhor. Temos recebido realmente a porção do Senhor. Quantos têm sido cheios do Espírito Santo nesses dias? Glória a Deus. Sabe, queridos, se você não está, vai ficar, porque a glória de Deus vai se manifestar neste lugar, nessa manhã. Acredite nisso. Nós estamos iniciando oficialmente a nossa série, a nossa campanha Vida Contagiante. O pastor fez o lançamento dessa série na semana passada. Hoje é a primeira semana de 6 semanas em que vamos aprender qual é o sentido da nossa vida diante da visão de Deus, diante daquela que é a intenção de Deus para nós nesses dias. E eu tenho um tema muito interessante para falarmos nessa manhã. E eu sei que o Espírito Santo de Deus ele vai se manifestar grandemente em nosso meio nessa manhã. Eu queria pedir para o pessoal da iluminação acender mesmo a luz. Eu preciso mesmo da luz, pode ficar assim. Portanto, eu queria que você pudesse então abrir a tua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 15, no versículo 10. Abre isso, querido. Então é importante nós entendermos algo. Quando Deus colocou em nosso coração de fazermos então essa campanha com toda a igreja, é porque Deus está a preparar para nós um tempo de restauração e de cura. Eu sei que você está procurando o versículo na Bíblia e não conseguiu entender o que eu falei. Deus está preparando um tempo de restauração e de cura nesse lugar. Deus está preparando um tempo de restauração e de cura nesse lugar. Sabe, queridos, Deus está a gerar coisas tremendas para nossas vidas nesses dias. Creia nisso. Creia nisso. E nós estamos nessa manhã a iniciar essa campanha, que mais do que retórica, que mais do que uma visão bonita, mais do que uma filosofia, uma ideologia cristã, Deus deseja fazer algo extraordinário no nosso meio nesses dias. Mas não de uma forma litúrgica, mas de uma forma muito prática, real, relevante nos nossos dias, nesse momento da nossa vida. Quantos querem receber essa porção do Senhor? Vira para quem está ao teu lado assim. Fala para quem está ao teu lado assim: vai ser impossível você não ser tocado. Vai ser impossível a glória do Senhor não se manifestar nesse lugar, querido. Porque quando nós nos reunimos na mesma visão, no mesmo coração, queridos, o céu desce. É o que nós acabamos de cantar. O céu está aqui nessa manhã. Nós somos embaixadores de Cristo nessa nação. Nós somos embaixadores do Senhor neste lugar. Creia nisso, sabe? Entenda de fato quem você é, como nós acabamos de cantar. Sabe, nós vamos ter vários desafios para a igreja ao longo dessas semanas, para que realmente cada um de nós possamos ser aquilo que a Bíblia diz que somos, queridos. Que nós somos ministros do Senhor. A palavra ministro
como muitos dos irmãos sabem, significa servo. Ministério significa serviço, né? A palavra do grego significa isso. Diga assim comigo: nesta igreja, cada crente é um ministro. Dentro dessa igreja, cada um de nós somos ministros do Senhor. Nós temos autoridade para ministrarmos uns aos outros. A palavra do Senhor diz que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja do Senhor. Eu acredito que nós estamos aqui para ministrar, para profetizar aquilo que falamos no estudo do grupo de crescimento essa semana, que em meio ao deserto nós profetizamos, queridos. Deus tem colocado uma palavra nos nossos lábios, Deus tem colocado algo no nosso coração. Alguém tem passado por deserto? Alguém tem passado por algum tipo de luta? Bem-vindo ao clube. E Deus nos desafia nesses dias a não reclamar. Deus nos desafia nesses dias a não lamentarmos, não murmurarmos, não amaldiçoarmos a nossa terra, a nossa família e a nossa herança, mas sim profetizarmos vida por onde passarmos, queridos. Vida contagiante é isso. É tempo de nós podermos manifestar aquilo que temos recebido do Senhor. Diga para quem está do lado assim: nesses dias, o Espírito Santo vai te usar. E as pessoas vão ser impactadas pela tua vida. Quantos podem aplaudir o Senhor por isso nessa manhã, queridos? Nós, à medida que as semanas vão passando dessa campanha, eu estou muito entusiasmado. Não sei se você nota. Eu estou quentinho, tem um aquecedor aqui, Senhor, está gostoso, debaixo dessa luz, está bem melhor que na rua. E eu quero te dizer algo. Nesses dias, o Espírito Santo de Deus vai nos usar grandemente para alcançar pessoas que ninguém quer alcançar, para chegar a lugares onde ninguém quer chegar. E o pastor disse muito bem na semana passada: nós vamos buscar os espiritualmente confusos, os visivelmente indesejados, os financeiramente fracassados, os moralmente destruídos e os emocionalmente arrebentados. Nós vamos buscar cada uma dessas pessoas para a glória do Senhor. Amém. Porque nós não estamos aqui para ser uma instituição religiosa, nós não estamos aqui para ser um gueto de cristãos, nós estamos aqui para manifestar as obras de Jesus. Jesus disse que as obras maiores do que Ele fez, nós faríamos. Então é chegado o tempo de milagres, de sinais, de prodígios acontecerem nesse lugar, porque essa é a intenção de Deus para a minha e para a tua vida. Quantos podem dizer amém por isso, queridos? Sabe, então ao longo das semanas os nossos pequenos grupos vão desafiá-los a realmente a mobilizar, a servir a nossa família, os nossos amigos, a nossa cidade. Nós estamos a arrecadar alimentos, queridos. E eu já tive a falar com a irmã Nádia, e nós vamos fazer assim: todos os domingos nós vamos recolher alimentos aqui na igreja. E durante o culto ela e a equipe de ação social da igreja vai contabilizar quantos quilos de alimento nós arrecadamos na manhã. E na mesma manhã, no final do culto, ela vai dizer quantos quilos de alimento nós arrecadamos naquela manhã. Os irmãos vão saber semana após semana se nós estamos a alcançar objetivos ou não. Quantos querem se comprometer a servir a Deus com o que tem nessa semana? Amém? Então desafio você a trazer alimentos para nós fazermos então cabazes para distribuirmos a famílias carenciadas. Estamos a reunir agasalhos, roupas de frio, e eu peço que os irmãos tragam roupas de frio para podermos então abençoar pessoas que também estão a passar dificuldade nessa semana. Mas faz isso para a semana, querido. Não deixa chegar o verão para trazer o agasalho, não. Traz esses dias, aquilo que você já não usa mais. Traz, doe, reparta aquilo que é teu, queridos. Honre ao Senhor nesses dias, manifeste o amor do Senhor. E eu quero te dizer, quero fazer uma observação: quando trouxer coisas à igreja para fazer doação, querido, traz aquilo que pode ser doado. Os irmãos querem jogar coisa fora, entrega para a igreja, né? Então a igreja vai fazer doação. Então aquilo que você gostaria de receber, você vai doar. Você não vai doar roupa manchada, rasgada, né? Então nós vamos trazer o melhor e abençoarmos essas pessoas que precisam. A roupa que você já não usa mais, que você já não gosta, eu preparei um saco de roupa na semana passada e trouxe para cá, de roupas que eu tinha no guarda-roupa e já não as usava. Então eu falo, não vale a pena estar aqui a ocupar espaço, e sendo que há pessoas que precisam mais do que eu. Então, queridos, é muito importante nós sermos desafiados nesses dias. Nossos grupos de crescimento serão desafiados em processos que nós chamamos de atos de bondade. Cada grupo vai definir uma estratégia e um grupo que vai atingir. Cada grupo um grupo pode escolher trabalhar no lar de idosos, outro grupo pode escolher ir no orfanato, outro grupo de idosos outro grupo pode trabalhar com
com outra fatia da nossa sociedade. Cada grupo tem liberdade para escolher um projeto. Você que não está participando de nenhum grupo, esse é o momento certo para você interagir com o grupo e fazer parte desse grande mover de Deus que realmente vai abençoar as nossas vidas. Nós cremos que essas próximas 6 semanas serão semanas de muita salvação neste lugar. Amém, queridos? Então interceda, ore, jejue, consagra-te, sabe? Porque Deus vai fazer grandes coisas nesses dias para a glória do Senhor. Já começou a fazer e vai continuar fazendo. Amém? Deus quer nos surpreender. Lucas capítulo 15, versículo 10. Eu lhes digo que, da mesma forma, a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Jesus, através desse texto, está falando a respeito da alegria que Deus sente quando há salvação. Quando um filho que estava perdido, ele retorna à casa de Deus. Quando alguém que estava perdido é encontrado por Jesus. E quando alguém que estava confuso na vida encontra a direção. Quando o enfermo é curado. E quando, acima de tudo, Jesus passa a habitar e a fazer morada na vida de alguém. Sabe, queridos, Deus nessa manhã está muito contente conosco. Amém, gente? Eu não viria para cá se não fosse para alegrar o coração de Deus. Eu sei que Deus está feliz com as nossas vidas nessa manhã, porque temos realmente adorado ao Senhor. E eu quero te dizer mais, nós vamos ser realmente impactados nesses dias a respeito desse texto. Efésios 2:10, eu não vou poder esperar os irmãos em todas as referências, a projeção vai ajudar aí você a acompanhar esses textos. Diz assim: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, aos quais Deus preparou antes para nós as praticarmos, porque somos criação de Deus. Olha só o que a Bíblia diz: realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Sabe o que esse texto nos ensina, Cristina? Que Deus, Ele tem a intenção de que nós façamos algo. Quantos pensam que nasceram por acaso? Quantos nasceram por acaso aqui? Eu acredito que cada um de nós nasceu mediante o propósito de Deus. Nós não somos um acidente, nós não somos um erro dos nossos pais. Por mais que talvez o contexto da tua gestação fosse controverso, fosse pouco usual, mas Deus, Ele não se engana, Deus, Ele não erra. E se você está aqui nessa manhã, acredite, Deus tem um projeto maravilhoso para a tua vida. Sabe, queridos, e olhando para esse texto, vemos que somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus. A nossa realização está em Cristo Jesus. Nós não somos realizados, nós não somos completos longe da presença do Filho de Deus. E existimos para fazermos boas, as quais Deus preparou antes, de antemão. Deus já tinha uma intenção quando nos criou. Deus já tinha uma intenção quando nos juntou neste lugar. Eu pergunto, qual outro lugar reuniria pessoas de tantos lugares, de tantas nações, de classes sociais diferentes, de culturas diferentes? Só Deus poderia nos reunir nessa manhã fria de fevereiro. Só Deus poderia nos reunir e com certeza Ele tem algo para realizar nas nossas vidas nessa manhã. Queridos, eu quero avançar. Deus tem preparado algo para nós, é o que o texto diz. Deus tem sonhado algo para nós. Paulo disse que Ele mesmo nos predestinou para fazer algo. Eu não creio na predestinação de que o meu futuro está definido. Independente do que eu faça, o que tem que acontecer, vai acontecer. Existe uma frase aí fora que diz que o que tem que ser tem muita força, né? Mas a verdade, queridos, é que o que tem muita força é a vontade de Deus nas nossas vidas. E mais do que isso, a unção dele sobre nós. E eu quero te dizer algo. Quando a Bíblia diz que Deus nos predestinou, quer dizer que Ele tem sonhado algo para nós. Nós podemos sempre aceitar ou recusar o convite de Deus e a proposta de Deus para as nossas vidas, mas Ele tem sonhado algo. E eu acredito que você acordou cedo e se dirigiu aqui a este lugar nessa manhã, porque você acredita que a intenção de Deus é a melhor para a sua vida. Você acredita que realmente, assim como Pedro respondeu a Jesus naquele dia, falou assim: não, Jesus, eu não posso ir embora, porque só Tu tens as palavras de vida eterna. Aonde eu irei, Senhor? Aonde eu posso ir para encontrar palavras como a que o Senhor tem me dito?
aonde eu posso ir para encontrar tão grande amor sobre a minha vida. Sabe, é um amor que me aceita, mesmo sabendo que eu sou falho, mesmo sabendo que eu sou pecador, mesmo sabendo que eu vou errar e que vou falhar. Ele me aceita, Ele me ama, Ele me diz: filho, vem, porque eu te amo. Nós estamos aqui nessa manhã porque temos recebido esse convite maravilhoso de Jesus. Quantos têm dito sim a Jesus essa manhã, queridos? O Senhor tem nos chamado, o Senhor tem nos desafiado realmente a servi-lo e a amá-lo e a permitir que Ele também nos ame. As pessoas do mundo não estão interessadas, e nem os religiosos estão interessados naquelas pessoas que eu mencionei agora há pouco. Gente que não está tendo sucesso financeiro, as pessoas não se interessam por elas. As pessoas que não estão a ter sucesso no seu casamento, as pessoas não se interessam por elas. As pessoas que não estão a ter sucesso em qualquer área da sua vida, aquela área, aquela pessoa, ela não é referencial para mim, não, porque eu tenho que me cercar de gente bem-sucedida, porque eu tenho que me cercar de pessoas que estão a vencer, para eu vencer também. E andar com gente que está a passar dificuldade dá muito problema, dá muita chatice. É complicado demais. Ontem faleceu uma figura muito conhecida internacionalmente, que é aquela cantora Whitney Houston. É verdade. Desculpa te dar essa notícia assim. É verdade. E ela faleceu ontem. É uma pessoa que eu admirava muito, porque eu gosto muito de música, e ela era extraordinária como cantora. É uma pena que tenha nascido na igreja, tenha começado o seu percurso musical cantando em ministério de louvor e tenha terminado de uma forma muito triste, falida e dependente de drogas e de álcool. E isso mostra qual pode ser a nossa resposta ao amor de Deus ao longo da nossa vida. Isso é um caso muito mediático, né? Assim como foi o de Michael Jackson e outras figuras assim. Portanto, é de lamentar, e Deus queira que ela tenha tido a oportunidade de se reconciliar com Jesus e possa estar com Ele. Amém, queridos? Mas é importante nós observarmos que o nosso destino é definido hoje, que o nosso futuro é definido agora. E se Deus tem uma palavra para nós hoje, vamos recebê-la para a glória do Senhor. Amém, queridos? Sabe, como eu disse, ninguém tem interesse em andar com pessoas fracassadas. As notícias diziam que ela estava a pedir dinheiro para os amigos, $100 para um amigo, quantias que para ela, num passado recente, era ridículo. E a gente vê como é que as pessoas podem ficar, como é que nós podemos perder o que temos e como é que nós podemos nos encontrar no futuro. E a verdade é que Deus tem uma opinião a respeito da nossa vida, do nosso futuro. Deus tem um sonho, um projeto para nós. E cabe a nós nessa manhã recebê-lo. E cabe a nós fazermos opções na nossa vida. Deus nunca vai nos apontar uma arma à cabeça e dizer que temos que fazer. Ele vai nos amar incondicionalmente, independente dos nossos erros e falhas. O amor de Deus, ele é imutável por nós. Não existe nada que você faça, não existe nada que aconteça na tua vida que Deus mude de opinião a teu respeito. Jamais. Deus te ama e ponto final. Lucas capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 3, é um texto que nós lemos anteriormente. Vamos usar esse texto como base da mensagem. Eu queria que o pessoal da projeção tivesse, então, Lucas capítulo 15, no versículo 1 ao versículo 3. Eu vou ler aqui no telão com vocês. Diz assim: ora, chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Versículo 2. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. 3. Então lhes propôs esta parábola. Nós vamos chegar mais à frente na parábola. Então, o texto relata que Jesus estava comendo com publicanos. Jesus estava comendo com quem, gente? Com pecadores. Com quem que Jesus estava sentado à mesa, gente? A cultura daquela época dizia que o judeu não devia se misturar com um povo qualquer. E na cultura judaica daquele tempo, assentar-se à mesa, né? Se quiser acender essa outra luz, que eu falei agora, eles estão ali no vídeo, que aí eu posso andar para todo lado. Então, a gente vê que existe aqui uma intenção de Deus. Olha só. Na cultura judaica não se pode
relacionar. A gente vai ver Jesus abordando aquela mulher samaritana no poço e a atitude da mulher em relação, sendo tu judeu, como é que você vem falar comigo? Sou samaritana e acima de tudo mulher. Depois Jesus ele senta com publicanos, senta com pecadores, mas ele não senta numa roda para conversar, ele senta para comer com eles. O que era algo muito duro para o judeu entender isso naquela altura, porque tinha-se uma visão de que o judeu, e era na verdade, um povo escolhido de Deus, não devia se misturar e que eles estavam acima do resto da criação. Jesus ele se senta com pecadores e isso faz um burburinho na cidade, isso faz um auê no momento. Como é que ele pode estar sentado ali, se relacionando? Porque a mesa é um lugar de quê, gente? Para que nós temos uma mesa em casa? Vai lá, gente. Para comer, para encher o bandulho. Para comer, gente. Nós temos mesa em casa para comer. Porque nós poderíamos comer enquanto caminhamos. Há quem o faça. A gente pode comer enquanto está em pé, enquanto faz uma porção de coisa. Mas a verdade é que a mesa foi criada para que nós pudéssemos ter um tempo de alimentação, né? Um tempo ali para podermos ter uma refeição. Mas o propósito da mesa não é só da comida, mas é também de relacionamento. Porque, como eu disse, você poderia comer em pé. Mas eles fizeram um lugar em que as pessoas pudessem sentar, parar o que estavam a fazer e ter um tempo enquanto comiam, de se relacionar, de compartilhar, de contar um pouco da sua vida, dos seus sonhos, uma piada engraçada, né? Então a pessoa poder compartilhar algo e repartir momento da sua vida. A mesa é um lugar de refeição, mas é um lugar de comunhão. E sabendo disso, e principalmente na cultura daquele tempo, Jesus se senta com quem, gente? Com publicanos, ele se senta com pecadores. Isso faz uma confusão na cabeça de algumas pessoas. Essa é uma discussão que se repete até hoje. Vamos ver as parábolas que Jesus conta a partir do versículo 4. Então Jesus, no versículo 3, ele responde e propõe às pessoas que estavam a criticá-lo uma parábola. Lucas 15, versículo 4 a versículo 10. Qual de vocês que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Pode levar, Glauber, se quiser colocar lá embaixo. Eu estou quentinho, mano, está tudo fixe. Próximo versículo diz assim: eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Ou qual é a mulher que possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende a candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne as suas amigas, vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Eu lhes digo que da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então esse texto mostra e confronta aqui a ideologia das pessoas em relação ao papel da igreja, ao papel de Jesus na terra. Não, porque a visão do judeu era que Jesus viria com muita pompa. Jesus viria com muita pompa e circunstância. Jesus viria mostrar o seu grande poder à nação. Jesus viria reinar. Jesus iria subjugar os povos ao redor e ia realmente mostrar aos povos inimigos que existe um Deus em Israel e que ele viria então estabelecer um tempo de paz sobre Israel. Essa era a visão que eles tinham a respeito de Jesus. Esse era o Messias que eles esperavam, o Messias que viesse estabelecer o reino de Deus na terra. E de fato isso aconteceu, mas não da forma que eles esperavam. Jesus não veio de família rica, todos nós conhecemos de onde Jesus veio, as circunstâncias em que Jesus foi criado. Nós sabemos que Jesus ele não nasceu numa região nobre, ele nasceu no subúrbio, ele nasceu numa zona
pouco influente, numa zona pobre, numa zona onde as pessoas não esperam que venha nada de bom daquela região. Deus suscita dali, da onde não havia expectativa, o Salvador. Deus suscita dali, da onde não havia esperança, da onde não havia probabilidades. Deus suscita dali aquele que mudou radicalmente a história da humanidade. Obrigado, Márcio. E quando nós olhamos para esse texto, entendemos que Jesus então confronta aqueles irmãos, aquelas pessoas que estavam a criticá-lo e a dizer: gente, qual de vocês, possuindo 100 ovelhas, perdendo uma, não deixa as 99 e vai buscar aquela que se perdeu? Se Jesus fosse contemporâneo a nós nesses dias, a segunda parábola que ele conta dentro desse texto, ele ia dizer o seguinte: qual seria a mulher que, perdendo uma das suas bolsas, não sairia a procurá-la dentro de casa? Ele usou a expressão: mas Jesus vivesse hoje, qual seria a mulher que, não sabendo onde está o cartão de crédito do marido, não sairia para procurá-lo, queridos? Vai, daqui a pouco eu faço uma zoação com os homens, tá bem, mulheres? Então, queridos, é muito importante nós observarmos o confronto de Jesus. Aqui está a chave de Jesus para a nossa vida. Quem apanhou a intenção desse texto? Diga assim comigo: a chave do que Jesus está a falar é vida contagiante. É gente que vai atrás. Sempre acontece comigo. Então é importante nós observarmos que Jesus ele espera que a igreja saia, que a igreja vá atrás. A igreja não tem um papel passivo à espera de que o mundo se lembre de que nós existimos, mas tem um papel ativo de dizer: nós somos luz do mundo e sal da terra. Nós somos a resposta de Deus para a humanidade. Nós somos a resposta de Deus para essa cidade. Eu sou a resposta de Deus para a minha família. Se você tem uma família nesse momento que está a passar por situações difíceis, acredite, Deus te plantou aqui, nesse tempo, para ser luz na tua família e ser objeto de restauração na parte do Senhor, queridos. Então existem 3 fios condutores comuns nessa história toda. Você não conseguiu preparar a projeção para mim, Vitor? Esqueceste? Aqui, o PowerPoint? Do slide, Aí. Vai buscar, que é para o pessoal apanhar aqui mais rápido. Então eu quero falar sobre 3 fios condutores, vou usar a linguagem do Glauber, que é eletricista, comuns nessa história que nós acabamos de falar. O primeiro fio condutor, o primeiro princípio, o primeiro fator que nós vamos entender aqui dentro desse texto. Diga assim comigo: algo de grande valor se perdeu. Diga: algo de grande valor se perdeu. Alguém já perdeu algo de grande valor? Como é que foi a tua atitude em relação a isso? Deixa estar. Meu Deus! Porque há desespero quando se perde algo importante. Sim ou não, gente? Quando você não consegue vir no culto de domingo, você não fica desesperado em casa, falando: meu Deus, como é que eu consegui deixar de ir ao culto? Enfim, não, se calhar não foi muito bem sucedido esse exemplo. Enfim, o que eu estou aqui a falar é que às vezes acontece na nossa vida de perdermos algo que é importante. Como eu perguntei para você, você já deve ter perdido algo importante. A ovelha perdida era muito importante para a subsistência do pastor. A moeda perdida era muito importante para a sobrevivência daquela mulher. E mais à frente esse texto vai narrar a respeito de um filho que também se perde. Vamos entender que existem esses 3 personagens nesse texto e que existe um significado para a nossa igreja, para a nossa vida nesses dias. Primeiro é que algo grande se perdeu. B, o que se perdeu deve ser procurado. Diga assim comigo: o que se perdeu deve ser procurado. E diga assim comigo: quando encontrado deve ser festejado. Queridos, quando a gente perde algo de valor,
nós devemos fazer o quê? Bom dia, igreja, a paz do Senhor, né? Vamos começar de novo. Enfim, como eu ia dizendo, né? Algo de valor se perdeu. O que se perdeu deve ser procurado. Isso, Vitor, ajuda o pessoal aí. O B, né? O que se perdeu deve ser procurado. E o C? Mas se eu perdi e não encontrei, tem que ter um coração muito grato, né? Para festejar. Quando nós perdemos algo, nós devemos sair para procurar. Tem gente que perdeu a vida financeira, teve gente que perdeu a saúde, teve gente que perdeu a família, teve gente que perdeu o casamento, teve gente que perdeu o ministério, tem gente que perdeu os sonhos e a ambição de crescer, de frutificar. Teve gente que perdeu o sentido da vida, já não tem qualquer tipo de projeto, qualquer tipo de visão a respeito do seu futuro. E o que a Bíblia nos ensina a fazer, queridos, é ir atrás daquilo que nós perdemos. Sabe, nós vemos uma sociedade que está passando por crise nesses dias, em que todo mundo tem uma palavra de crítica ao governo, à austeridade, à troika e à contenção de despesas. Mas a atitude da maior parte da nossa sociedade é se resignar e ter uma atitude passiva em relação a isso e uma visão, olha, não há nada a fazer, vamos lá ver o que acontece. Mas a verdade é que a Bíblia diz que quando nós perdemos algo de grande valor, nós devemos parar o que estamos a fazer e ir lá buscar aquilo que nós perdemos. Isso é um problema de muita gente no ministério, isso é um problema de muitas famílias esses dias, é que vão perdendo relacionamentos, vão se perdendo projetos de Deus, vão se perdendo intenções de Deus ao longo do caminho, nunca se para buscar aquilo que perdeu e tenta prosseguir acima daquilo. Então ele perde um pé e segue mancando, ele perde outro pé e segue rastejando e vai seguindo. Mas essa não é a vontade de Deus. A verdade é que Deus disse que se nós perdermos algo, e eu acho que algo que existe mais valioso na nossa vida são as pessoas que Deus colocou à nossa volta. Mais do que os nossos bens, mais do que a nossa posição, mais do que os nossos títulos, acho que o bem mais valioso que Deus nos cercou foi de pessoas. A coisa mais maravilhosa que existe é nós podermos nos relacionar com pessoas. Sempre você vai dizer que há a possibilidade de você se desiludir, de você se magoar, de ser prejudicado por alguma forma. Claro que essa hipótese é real, mas a verdade é que maiores são os benefícios de relacionamento do que o incômodo deles. E até o incômodo é necessário para nós. Nós precisamos de nos relacionar, queridos. Eu acho que o bem mais valioso que Deus tem colocado do nosso lado nessa manhã é a nossa família. Amém, gente? A nossa família, o nosso cônjuge, os nossos filhos, os nossos pais. A nossa família espiritual, que para mim é inegociável. Quantos amam a família que Deus te deu, espiritual? Você pode dar um sorriso para esse teu irmão aí e falar, eu te amo. Vira pro Glauber e fala, ei, Tião, eu te amo, Tião. Então é importante você observar isso, que não existe nada mais valioso do que pessoas. Quem pode dar um abraço gostoso aí do teu lado e falar, eu gosto de você demais, querido? Teve gente que não recebeu nenhum abraço. Deve estar chocado com isso. Se você viu que alguém não ficou, você vai lá, dá um abraço nele. Sabe, querido, é muito importante. Nós entendemos que Deus criou relacionamentos para que nós pudéssemos contagiar pessoas. A vida contagiante, ela floresce e frutifica em 6 pontos que eu quero falar com você nessa manhã rapidamente. No versículo 11 desse mesmo capítulo, Jesus continua, versículo 11 e 12. Mantenha sua Bíblia aberta em Lucas capítulo 15. Então diz o seguinte, Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai, pai, eu quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. O primeiro ponto que eu quero falar com você é que a vida e a fé contagiante, elas florescem e frutificam em um ambiente de amor e liberdade. Quantos querem ser bem-sucedidos na sua vida, queridos?
eu quero que você preste atenção. Eu não tenho muito tempo e eu vou ter que acelerar um bocadinho o que nós estamos aqui a fazer por causa do atraso do início. E eu quero te dizer algo. Deus nos plantou aqui, como eu disse anteriormente, mais do que um clubinho de gente que lê a Bíblia e que se diz salvo. Deus nos plantou aqui para que realmente desfrutássemos do seu amor e manifestássemos isso ao mundo. Então, onde que a minha vida, como que em minha vida eu posso ter uma fé e uma vida contagiante? Pergunta para quem está do teu lado se ele quer ter uma vida contagiante. Quantos querem ter uma vida que contagia pessoas? Quer dizer, eu amo estar do lado de pessoas que me inflamam, de gente que me motiva, de gente que me encoraja, de gente que me desafia a fazer coisas maiores e melhores. Quantos sentem o mesmo? Eu gosto de estar do lado de gente que me aponta novos horizontes, não de gente que fica olhando para trás e lamentando o passado. Então, em um ambiente onde a minha vida pode crescer e florescer, é um ambiente de amor e um pai tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: pai, eu quero a minha parte da herança. A Bíblia diz que ele assim repartiu a sua propriedade entre eles e deu. Era algo que o pai queria fazer? Porque, em outras palavras, o filho estava falando assim: ó, você está demorando demais a morrer, velho. Você já está fazendo hora extra na terra. Então, já que você está dizendo que você nunca mais termina isso, me dá a minha parte. Porque eu quero seguir a minha vida. Eu não estou feliz aqui, não estou satisfeito no que estou a viver. Então, é um ambiente onde a minha vida pode crescer e frutificar, queridos. É um ambiente onde existe amor e liberdade. O pai não queria que ele fizesse aquilo, mas o libertou para fazer aquilo que ele quis fazer. Versículo 22 diz assim: mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados nos seus pés. Eu saltei do versículo 11 e 12 para o versículo 22. O que acontece? Esse filho sai de casa, estoura tudo que herdou, consome tudo aquilo, fica pobre, miserável, ao ponto da Bíblia relatar que ele comia bolotas dos porcos. Ele estava comendo a comida dos porcos, ele estava se alimentando do que ninguém nunca imaginou. Ele estava num momento da sua vida em que ele não era aceito por ninguém, onde ele não era querido por ninguém, aonde ninguém tinha qualquer tipo de expectativa a respeito da sua vida. É nesse momento que ele tem uma ideia e fala assim: os servos da casa do meu pai, eles vivem melhor do que eu estou vivendo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar para lá. Eu vou me humilhar diante do meu pai, vou dizer: olha, pai, eu pequei, mas é o seguinte, olha, me deixa viver igual aquele menor dos teus servos. Então assim eu posso encontrar sentido para a minha vida outra vez. E a Bíblia diz que ele volta, querido. E quando o pai vê que esse filho está a voltar, quando o pai o enxerga vir lá de longe, a Bíblia diz que ele disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um em seu dedo e calçados nos seus. Aonde a fé e a vida contagiante floresce e frutifica, queridos, em um ambiente de graça e restituição. Como eu disse, aonde a nossa vida ela cresce e frutifica é um ambiente de amor e liberdade, onde cada pessoa é valorizada e é livre para tomar decisões. A Bíblia não é um livro de regras. Diga comigo: a Bíblia não é um livro de regras. Diga assim comigo: a Bíblia é um livro de princípios. A Bíblia não é um livro de leis para a nossa vida, porque nós vivemos debaixo do tempo da graça. A Bíblia é um livro de princípios para as nossas vidas, onde é revelado o propósito e o coração de Deus para as nossas vidas. Mas eu posso sempre optar por não fazer. É lógico, eu partilhei, né, um texto que um pastor amigo meu publicou no Facebook essa semana, e ele disse o seguinte: Deus nos ama de tal forma que nos deixa plantar o que quisermos, mas Deus é justo de tal forma que nós colhemos o que plantamos.
Portanto, nós temos amor e liberdade para plantarmos, para realizarmos, para sonharmos, para fazermos o que bem entendemos. Mas também temos a responsabilidade de colhermos aquilo que plantamos. E o problema da nossa sociedade é plantar uma coisa e querer colher outra. O problema de muitos cristãos é esse, é viver uma vida irrelevante do ponto de vista espiritual, uma vida que não tem qualquer tipo de impacto, mas querer ser tremendamente usado por Deus. Então essa relação entre querer e ser precisa ser equilibrada nas nossas vidas. Aquilo que queremos nos tornar, precisamos semear isso hoje. Amém, gente? Se queremos ser aceitos pela nossa família, temos que amar a nossa família. Se queremos nos relacionar bem dentro da igreja, precisamos procurar esses relacionamentos. Há pessoas que se queixam, mas ninguém liga para mim, aí também você não liga para ninguém, né? Então aquilo que queremos colher, precisamos plantar. Em um ambiente de graça e restituição, vê bem, o pai mesmo tendo passado pelo desgosto que foi ver o seu filho pedir a herança dele antes do tempo, e desonrá-lo e humilhá-lo da forma com que o filho fez. A Bíblia diz que quando o pai vê esse filho retornar, o que esse pai faz, gente? Ele reúne os seus servos e fala, gente, vamos ornar ele, vamos prepará-lo. Ele está vindo muito mal vestido, ele está vindo em muito mau estado, então tragam a melhor roupa, vistam nele, coloquem um anel no seu dedo, calçados nos seus pés. 3, em um ambiente de alegria e de festa. Diga assim comigo, alegria e festa. Tragam, versículo 23, tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. A Bíblia diz que quando esse filho chega lá, queridos, olha o que ele diz para os servos dele: tragam um novilho gordo. Não pega um animalzinho que está cambaleando lá, que a gente já não sabe o que faz com ele, não. Pega um bom animal. Vamos pegar algo que seja bom, sabe? Matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Queridos, quando um filho volta a casa, queridos, existe festa no céu. E eu quero te dizer, existe festa na igreja também. Existe festa na casa. A casa se alegra, a casa se enche de gozo, porque existe um tempo de restauração ali, um tempo de alegria, como eu disse, a graça. O que é graça, gente? É algo que não nos custa. Tudo que nós dizemos, é de graça, é porque você não paga por isso. É algo que você recebe sem qualquer tipo de mérito, sem qualquer tipo de esforço. É algo que você não tinha direito de receber e recebe, favor imerecido. Portanto, a graça de Deus está sobre nós. E Deus não só libera a graça dele sobre as nossas vidas, como também libera a restituição dele sobre as nossas vidas. Então, em um ambiente de alegria e de festa. Por isso, venha para a igreja, queridos, para investir seu tempo, dinheiro, habilidades. Sabe por quê? Porque aqui é um hospital, é um quartel de oração, é um aprisco, é um lugar de apoio, socorro. Sabe o que a igreja é? Na minha opinião, queridos, é uma plataforma de lançamento. Sabe? Quem não tem força para crescer, quem não tem força para desenvolver o seu relacionamento com Deus, quem não tem força para ser curado, quem não tem força para prosseguir, a igreja, a família de Deus é essa plataforma onde a gente fala assim, vem aqui, ó. Glória a Deus. Vamos! Quantos creem nisso? Sabe, queridos, eu acredito, e a nossa igreja precisa ser cada vez mais esse lugar, onde aquele que não tem força é apoiado pelo restante da igreja e fala, não, você não está sozinho, nós vamos te ajudar, nós estamos do teu lado. Você errou, mas você aceite de volta em casa. E a Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, ele volta, os pecados, o seu passado, ele é lançado num lago que nós nunca vimos, que a Bíblia diz que é o lago, mar do esquecimento. A Bíblia diz que nesse lugar ele lança o nosso pecado e o nosso passado. Ele é apagado. Se Deus esqueceu do nosso passado, se Deus esqueceu do nosso pecado, eu não entendo por que a igreja tem que ficar relembrando ele todos os dias. Eu não entendo por que se Deus não se lembra mais do meu passado, por que as pessoas têm que ficar me lembrando isso? Porque o papel do diabo é esse, queridos, é acusar. Então eu quero te dizer que nessa manhã, na presença de Deus, não existe acusação. Existe um ambiente de aceitação, de alegria e de festa, porque há restituição na tua vida nessa manhã. 4, a minha fé contagiante, ela floresce e frutifica em um ambiente de ressurreição e vida. Olha só o que diz o versículo 24. Pois esse filho estava morto
e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar o seu regresso. Então, ressurreição e vida, quando não existia possibilidades para a nossa vida. Talvez você está aqui nessa manhã, queridos, e não vê possibilidade. Talvez você está aqui e não vê como Deus vai restaurar a tua família, a tua casa, como Deus pode restaurar a tua vida financeira, como Deus pode restaurar a tua saúde. Eu quero te dizer que aonde existe morte, Deus vai ressuscitar e vai trazer vida. Mesmo que seja como Lázaro, mesmo que já esteja fedendo, mesmo que já se tenham passado dias, existe algo que Deus pode fazer nessa manhã. Quase que eu cantava aquela música agora, remove a minha pedra, né? Então é muito importante nós observarmos aquilo que é a visão de Deus para nós nesses dias. Ambiente de arrependimento, de quebrantamento. Nós nos alegramos na presença de Deus, mas também nos quebrantamos, nos arrependemos, nos humilhamos diante do Senhor, porque sabemos que esse é o caminho de vitória. O caminho de vitória para quem anda com Deus é um caminho de renúncia, queridos, é um caminho de abandonar o pecado todos os dias, de falar: Deus, eu não consigo sozinho, eu reconheço a minha fraqueza, eu necessito da tua graça, eu necessito do teu perdão, eu necessito da tua ajuda. Quantos creem nisso, queridos? Diga assim comigo: nossa igreja nunca será um cemitério de vida contagiante. A nossa igreja nunca vai ser, em nome de Jesus, um lugar para matar sonhos, um lugar para matar pessoas, mas sim um lugar para trazer vida, e a vida que Jesus prometeu, vida em aleluia. Quinto ponto: em um ambiente onde a minha fé contagiante floresce e frutifica, é um ambiente de confronto e do tratamento da inveja e do egoísmo. Até aqui está tudo bonito. O filho sai, perde tudo, volta, o pai o aceita, o pai o recebe, o pai o ama, o pai prepara uma mesa para ele, prepara vestes para ele, coloca aliança nele, restaura a aliança que eles tinham, um compromisso um com o outro de relacionamento. Aí acontece o seguinte no versículo 25. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando o filho retorna, o filho mais velho estava onde, gente? Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Tem gente que está fora da casa. Tem gente que não está onde devia estar. Ele estava no campo, estava fora. E quando ele começa a chegar, ele começa a escutar uma música. Ele começa a escutar um barulho de festa. Ele fala: mas o que é isso? O que está se passando aqui? Então chamou um dos seus servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. E este lhe respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de alegria. Ô Igor, a tua Bíblia está com problema, mano. Encheu-se de gozo. A Bíblia diz que ele se encheu de... e não quis entrar. Bom, fulano estava fora da igreja, pastor. Ele saiu da igreja, falou mal de vocês, de todo mundo, abandonou o ministério. Agora ele voltou aí com essa carinha de santinho. Você vai pôr ele para cantar no louvor de novo? Não, enquanto ele estiver cantando lá, eu não vou na igreja. Enquanto o Glauber estiver lá, só chego depois do louvor. Eu faço o tempo do louvor e eu chego na palavra. Não vou entrar. Portanto, é importante nós observarmos para o que estava acontecendo aqui. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Olha só, o pai sai da festa, vai lá fora ter com aquele filho, insiste com ele: entra, volta, teu irmão está de volta. Ah, mas ele não interessa, mas ele está vivo, ele está bem, vamos celebrar isso. Não. Olha o que ele responde. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo ao teu serviço e nunca desobedeci as tuas ordens, mas nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com meus amigos. Nem um cabritinho. Mas quando esse aí volta, esse que esbanjou os teus bens, esse que te humilhou diante da cidade, sabe o que você faz?
Tu matas um novilho gordo para ele. Sabe quem que é esse aqui, não sabe? Uma figura conhecida. Fala baixinho no ouvido de quem está do seu lado. Fala assim, que é para ninguém. Fala assim, Fala para quem está do seu lado. O religioso. Mas fala baixinho que eles estão por aí. Sabe, o religioso. A esse não pode. Porque eu obedeci, eu trabalhei como um escravo. Eu fiz e não sei o quê. Porque está preso na lei, porque está preso na doutrina, porque está preso na tradição, está aqui formatado. Ele fez isso. Olha só como é que ele diz. Ele não se viu o pai esses anos com alegria, ele se viu como um escravo, é assim que ele se via. Eu não te servi esses anos com alegria, pai. Eu te servi esses anos como escravo. E o Senhor nunca fez nada por mim. Faz 5 anos que eu estou na colheita. Nunca me deixaram pregar. Agora, fulano, tu está pregando no grupo. E eu estou aqui. A gente precisa observar. E quando nós observamos para esses momentos, a gente entende que a nossa vida contagiante, queridos, é uma vida que vence o egoísmo e vence a inveja. Porque o trabalhar de Deus na minha vida não é o mesmo que na sua. E o trabalhar de Deus na vida do teu irmão não é a mesma que a tua. E Deus não tem filhos prediletos. E Deus não tem enteado, querido. Deus só tem filhos. Então, o ambiente para que essa campanha seja um sucesso é que nós vamos ver crescimento de muita gente aqui nesses dias. Muita gente vai crescer, muita gente vai ser curada, muita gente vai decolar. Porque o Espírito Santo está a preparar essa plataforma. E o nosso coração tem que estar preparado, queridos, para nos alegrarmos com a vitória do irmão, para nos alegrarmos com a restituição na vida do irmão, mesmo que você não esteja a viver o mesmo momento. Jamais se sentir inferior e rejeitado. Amém, queridos? Esse último ponto diz o seguinte: em um ambiente de fé contagiante, é um ambiente de discipulado e maturidade espiritual. Veja lá, o versículo 31 e 32. Então o pai escuta aquela coisa e responde assim no versículo 31. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo o que eu tenho é... Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse teu irmão e nos alegrarmos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Eu tive aqui esse tempo todo. Tudo o que Deus tem é teu, querido. Sempre esteve à tua disposição. Sempre está à nossa disposição. O problema é que a gente às vezes fica servindo a Deus na religião, servindo a Deus na tradição e esquece de desfrutar da presença de Deus. Ele teve esses anos todos com o pai, mas trabalhou como um escravo e não desfrutou do relacionamento do pai, por isso que ele estava daquela forma. Nós podemos estar durante anos na presença de Deus e não desfrutarmos do relacionamento com Deus. Fala para quem está do teu lado assim: eu e você precisamos aproveitar a presença de Deus. Amém, queridos? Quantos sentem que Deus está neste lugar nessa manhã? Qual é a resposta que você dá a essa presença nessa manhã? Esse ponto é importante. O ambiente de vida contagiante, ele frutifica e cresce num ambiente de discipulado e maturidade espiritual. Nós não queremos viver num ambiente sem vida. O ambiente de vida contagiante é um ambiente de aventura, de sentido, de propósitos, de satisfação, de crescimento, de conquistas, de confiança. Amém, gente? De aceitação, de investimentos eternos e de honra. Porque se tem um negócio que contagia é quando você honra alguém, não é verdade? Quando você elogia alguém, quando você valoriza alguém. Sim ou não, gente? Experimenta, assim que acabar o culto, você sair e não só cumprimentar quem está aqui nessa manhã, mas você reconhecer o quão importante essa pessoa é para você. E dizer: irmão, eu te amo, você é uma bênção na minha vida. Tu, sabe, valoriza, dizer quão essa pessoa é importante para você. Quantos têm tido esse hábito nesses dias? É muito importante. Então eu desafio que você, quando acabar o culto, pelo menos 5 pessoas, e que não seja a tua esposa, tá? Vai dar graça outra hora. Pega outra pessoa que você não tem muito relacionamento, chega nele e fala: olha, eu quero agradecer a Deus pela tua vida, porque isso que você faz me abençoa muito.
sabe, queridos, contagiar a vida dela. Talvez o irmão está passando um momento que ele está pensando em desanimar. Talvez ele está passando um momento que ele está pensando em desistir, que ele não se sente valorizado como aquele filho não se sentiu valorizado pelo pai. Então o pai chega do lado e fala: não, filho, você está com uma percepção errada do que está se passando aqui. Eu te amo, tudo que eu tenho é teu. Eu quero terminar essa mensagem só dizendo isso para vocês, queridos. Nesta manhã, o Espírito Santo de Deus está aqui. Contagia, Nádia, contagia. Sabe qual é o nosso sonho, queridos? Nosso sonho é ter um auditório para 5.000 pessoas. Nosso sonho não é sermos a maior igreja de Portugal. Temos promessas de Deus. E sabemos que esse lugar vai se tornar cada vez menor para aquilo que Deus vai fazer. E se prepare, porque Deus está fazendo grandes coisas nesses dias. Mas eu quero te dizer mais. O nosso sonho, queridos, é que mais do que uma igreja, esse lugar seja uma família. Que essa seja a casa de Deus, do nosso Pai, aonde os filhos que erram têm lugar de volta, e aonde os que permanecem são honrados. Quem está entendendo o que eu estou falando, queridos? Aonde todos têm espaço para crescer e frutificar. Essa é a visão da casa de Deus. Então Jesus, quando ele se senta com pecadores e o pessoal começa a criticar a postura dele, o que ele veio dizer, gente? Que a igreja não é um clubinho, mas é um lugar de salvação, de restauração, de cura, de transformação. Eu quero deixar essa palavra para você nessa manhã e quero desafiar a igreja. Esse é só o arranque. Essa semana nos grupos, essa campanha se desenrola por meio dos grupos, portanto o pessoal do domingo só participa, mas não é a mesma coisa. É meio que a zona, né? Se eu poderia viver sem, poderia, mas não era a mesma coisa. Portanto, se você poderia fazer a campanha sem ir no grupo de crescimento, poderia, mas não era a mesma coisa. Portanto, passa por essa semana. Nós temos aí grupos aqui na Tapada, em Cascais, ali na região da, como é que chama? Brandoa. Eu falo Pontinha, mas já não é mais na Pontinha, eles mudaram. Portanto, é ali ao pé também. Portanto, é ali na Brandoa, nós temos grupos ali. Se não chega, querida, a gente abre um na tua casa, não tem problema nenhum. Ok? Mas a gente precisa estar juntos. Nós só temos uma reunião por semana. O grupo é fundamental na tua vida, como eu disse, como um fator de discipulado e de amadurecimento para a tua vida. Portanto, nós temos crescido tanto por meio dos grupos. Graças a Deus, nossos grupos não viveram a melhor fase até hoje do que estão a viver agora. Nós temos relatos todas as semanas de como as casas estão cheias, de quantas mais pessoas têm ido às reuniões. E, queridos, diga assim para quem está do teu lado assim: só o início. Amém, gente? É só o início do que Deus está a fazer. Essa semana só em Cascais nós tivemos 4 pessoas novas. E eu vou te dizer, irmãos, essa semana vai ser salvação assim, todos os dias, em cada grupo de crescimento. E eu quero te dizer, queridos, esse mês, sabe, o amor não para. Amém, gente? O amor não para. Eu fiquei impactado ontem, sabe, quando um casal me ligou à tarde, perguntou se eu podia vir aqui. Sabe, gente que está a pagar preço, gente que está a investir em pessoas, tem gente que está a passar dificuldade, tem gente da igreja que está atenta à dificuldade das pessoas. Eu me orgulho disso. A gente tem um staff tremendo, a equipe de louvor é extraordinária, tudo isso é muito bom, mas a verdade é que o que faz a nossa igreja ser tão boa e precisa ser sempre esse espírito de amor, de companheirismo, essa compaixão que Deus tem derramado sobre os nossos corações nesses dias. Queridos, fica de pé no teu lugar, eu quero orar por você.